Olá, mais um encontro, mais um bate-papo e hoje nós vamos falar de bem-estar. É uma coisa que toda a família deseja quando contrata um profissional. Parece uma coisa simples, mas não é. Requer realmente a ação de um profissional habilitado na área, que neste caso o arquiteto ou designer de interiores. Para isso, hoje nós convidamos a arquiteta Thaís Ruiz, que está com a gente, que tem como um dos seus princípios de trabalho exatamente focar os seus projetos no bem-estar. Thaís, super obrigado pela presença, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, Álvaro, o convite feito por você e pelo Clube Design para participar do podcast e dar espaço para a gente falar sobre esse assunto tão bacana que é o bem-estar e cuidar da casa. Exatamente. E parece que é uma coisa fácil, mas não é, né? Como que você põe isso no início das conversas com teus clientes? A primeira coisa, assim, quando alguém já tem interesse de conversar com um profissional, né, falando sobre os desejos, sobre os sonhos, a primeira coisa que eu faço é parabenizar a ação da pessoa, né? Porque a gente precisa ter esse primeiro passo, essa ação para iniciar todo o processo. Então, eu procuro sempre valorizar a conquista dessa pessoa que está vindo conversar comigo. Então, eu gosto bastante de analisar a conquista, o histórico e como que aconteceu até aquela pessoa chegar em mim para falar sobre os seus desejos. E antes mesmo de começar falando qualquer coisa do meu trabalho, eu procuro ouvir todas as expectativas, desejos, sonhos dessa pessoa que sentou para conversar comigo, me deu a chance de participar desse momento tão importante da vida dela. Agora, você acha que ela já vem, geralmente o teu cliente já vem com uma das necessidades, o bem-estar, ou eles estão mais focados em questões estéticas ou outros quesitos? Normalmente as pessoas vêm muito com a questão estética, né? Porque assim, estética, beleza, faz todo sentido quando a gente fala do bem-estar, né? A gente gosta, todo mundo gosta de observar o belo. E aí, no momento que a gente começa a conversar, começa a demonstrar o tanto que é importante outros fatores além da estética nesse contexto todo, né? Então, assim, entender até onde a gente pode ir para a gente ter um resultado estético bacana, mas sem comprometer funcionalidade e fazer algo que seja de fato usável, né? Enfim, só uma casa engessada onde ninguém tem conforto também não é interessante. E é nessa conversa que a gente começa a entender até onde a gente pode ir em relação a custos, investimentos e depois pensar no conjunto como um todo. Mas 100% vem pensando que quer uma casa bonita. Então, você sabe que você estava falando, eu lembrei do meu primeiro mestrado, que eu tratava exatamente essa coisa da forma segue a função, e a gente pensa muito sempre na funcionalidade, mas a forma, o visual acaba chamando muito a atenção. E o prazer, uma das funções dos objetos pode ser nos dar prazer também. Então, quer dizer, hoje essa questão de você estar bem, se sentir bem, né, passa um pouco também por estar rodeado de coisa que você gosta, né? Não tem muito jeito. A estética, ela é muito importante, né? Então a gente precisa sempre buscar o que é agradável aos olhos, né? Então isso é uma busca importante e todo mundo se sente melhor num ambiente bem acabado, organizado, mas a gente não pode ter situações, por exemplo, aquele sapato lindo, mas que machuca o dedinho. Então isso acontece também nos objetos de casa. Então o sofá ele tem que ser bonito? Claro, ele tem que ser bonito, mas ele também tem que ser confortável, né? Então pensar na forma e na função é a equação que a gente precisa quando a gente faz um projeto, né? Por isso que como você começou a conversa, parece ser muito simples. De fato não é. Então você precisa sempre do apoio de um profissional para fazer essa balança ficar equilibrada. Exatamente. Por isso que a gente fala que a gente usufrui das coisas. Tem o uso, que é a utilidade deles, que é
que a função e a fruição, né? Usufruir, e a função, que é o que nos dá prazer e tal. Agora, no projeto Arquitetura, no teu caso, nos teus projetos, quando você fala em bem-estar, quais seriam os pontos principais para levar em maior atenção? Olha, quando a gente está falando principalmente no âmbito da arquitetura, eu acho que é a escala. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com a escala, para ter esse equilíbrio. Né? Então a gente não pode ter ambientes que erram nessa equação, né? Ou uma escala que erra para mais ou para menos, ela pode interferir no bem-estar. A escala, você fala, é uma relação aí entre a dimensão humana, o ambiente, os objetos. Exatamente, é disso que eu estou falando. Então a gente ter essa referência da escala humana para a gente conseguir ter o que aquele ambiente precisa. Então se a gente precisa de um espaço mais aconchegante, a gente tem que adequar a escala. Quando você fala em errar, seria a coisa... Desculpa te interromper, não, eu tô adorando. Muitos dos nossos ouvintes não são da área de arquitetura. Seria, por exemplo, errar na escala, que é colocar muitos objetos, de repente. Isso, ou até um pé direito que não é agradável, uma altura que não é bacana. Então, errou numa altura, você compromete, dependendo do uso, bastante daquele espaço. Você tem toda a razão. Você sabe que eu comento isso. Infelizmente, a maioria... Hoje mora em São Paulo em apartamentos, que não tem como mexer muito nessa escala, né? Mas o Brasil é para ter uma escala de pé direito maior do que o tradicional. Sim, e a gente nota isso, né, quando tem a possibilidade de ter uma experiência de viajar para outros países da América Latina, por exemplo, que em alguns lugares a estatura média é diferente da nossa, que às vezes é a mesma altura de pé direito que é tratado. E aí a gente poderia ter uma altura um pouquinho maior, né? Sim. A gente está vendo hoje imóveis sendo entregues com 2,5. E aí quando você pensa em fazer uma iluminação bacana que você precisa trabalhar, óbvio que tem outras possibilidades, né? De equipamentos, de tecnologia. Mas quando você deseja fazer um teto que você vai rebaixar, você já está no pé direito de 2,5, já está no limite, no limite, né? Então... E realmente a sensação térmica com um pé direito maior, num país tropical, né? Seria bem melhor, né? Com certeza. Você vê que você tocar um assunto, a gente vem falar de bem-estar, só esse assunto já daria uma conversa única. E né? é um assunto que eu adoro, então se a gente começa a falar de ventilação cruzada, conforto, eu vou. Isso você tem a oportunidade quando você faz o projeto total, né? Você pega o terreno e começa a construir. É uma delícia, porque aí a gente consegue pensar na insolação correta, do vento dominante, aí é muito bom. Mas a gente, em São Paulo, pelo menos grande parte dos meus clientes são para imóveis que já vêm configurados, são apartamentos, e a gente tem que trabalhar com o que tem. Mas lembrando sempre que esses fatores todos são muito importantes. Então, como que a gente consegue administrar? Às vezes tem uma conversa franca quando a gente recebe, olha, esse pé direito que você tem já é baixo, se a gente rebaixar mais vai ficar comprometido, é melhor que a gente busque soluções que não necessitem de fato do rebaixamento do teto, vamos conversar disso? Acho importante a gente também levar essa conversa para esse âmbito, porque às vezes 15 centímetros pode fazer toda a diferença. Total. E tem essa questão também de, às vezes, você encontrar soluções, como você estava falando, com tecnologias ou materiais, né? Usando, às vezes, um material, sei lá, mais quente ou mais frio, ele consegue equilibrar esse problema da escala, né? Sim, a gente tem que usar toda a tecnologia a nosso favor, entender o que a gente consegue para melhorar a qualidade daquele espaço, porque no fundo o que a gente busca é sempre a qualidade de vida, né? Principalmente quando a gente está falando de residencial, né? Então, uma outra coisa assim que você falou bem interessante no início de tudo é a relação do ser humano com o ambiente. E para mim também eu acho que a arquitetura é isso. Então, por princípio, né, a partir dessa lógica, toda a família que muda para um ambiente novo deveria reformar a partir daquilo que ele vai usufruir lá, né? Sim, cada família tem a sua rotina, né? Então, não adianta a gente
como profissional, resolver que vai mudar a forma que aquelas pessoas vivem. No máximo, a gente pode possibilitar novas formas e melhorar, de fato, quando tem alguma necessidade dessa melhoria. Eu não tomo café com os meus filhos porque eu não tenho espaço para isso. Vamos resolver? Aí sim. Mas, no geral, a gente tem que ouvir e entender. Então, se é uma casa que tem uma família que gosta de conviver, fazer as refeições em grupo, por exemplo, a gente vai ter que dar atenção para isso. Então, sim, acho que a gente ouve, entende as necessidades daquele grupo e personaliza esse ambiente para eles. E quem dá uso é o usuário. Então, a gente precisa entender e fazer personalizado. Eu acho que essa é a mágica, né? O saber ouvir e prestar esse serviço de fazer com que aquilo funcione para aquela família. E é quase uma necessidade, óbvio, antropológica, mas também hoje, na cidade contemporânea, é quase que uma questão de sobrevivência, né? Porque o desgaste que a gente tem com o trânsito, né? Com o caos, né? O ruído, o barulho que a cidade tem, né? Às vezes chegar em casa são as horas necessárias para esse bem-estar ser o recarrego, né? O objetivo quando a gente sai, né, para trabalhar de manhã é conseguir ter um bom dia e retornar. Então, esse momento do retorno para dentro da nossa casa, do nosso lar, ele tem que ser positivo. A gente tem que entrar e se sentir bem e ser bem recebido naquele espaço, né? Então, toda a composição dos elementos tem que te abraçar quando você chega em casa. É para onde a gente volta, é o lar, é para onde a gente deseja voltar toda vez que a gente sai. Então, a gente vai fazer uma viagem. Chega num determinado ponto da viagem, você só quer voltar, porque o seu lar vai te abraçar. É o tamanho da importância quando a gente pensa nesse espaço. Tem uma coisa que eu reparo bastante com as pessoas, às vezes estão comigo, não são arquitetos, eles às vezes entram num ambiente e falam, nossa, que energia boa, e já vão buscando fluidos, né, que você estava falando da ventilação cruzada, já vão buscando adjetivos para descrever essa situação diferente, porque você vem com o calor, com o sol abafado e entra num ambiente, você se sente diferente e você valoriza como se houvessem algumas coisas, até energias ocultas, místicas ali. E no fundo eu acho que é isso, né? São temperaturas adequadas, essa ventilação que você estava comentando. A gente às vezes acha que tem relação mística, né? E na verdade é a temperatura agradável, a luz agradável, né? Então tudo isso faz diferença. Tem uma história que eu gosto muito de falar, que há um tempo atrás eu estava num super verão em Florença, um calor de 42 graus, aquele que a sola da sandália começa até a ficar mais mole, assim, e a gente estava, enfim, tinha acabado de almoçar, comidinha básica, né? Aquela coisa, aquela massa italiana, uma leseira, um calor absurdo, e assim, vamos entrar naquela igreja. E eu falei, nossa, gente, mais uma igreja, ainda tinha que subir escada. A hora que eu entrei, tinha o clima perfeito, então assim, já estava rolando um coral de canto gregoriano. E aí eu entrei e falei, nossa, que paz, mas é porque estava fresco, ventilado e com a luz bem equilibrada e aquele som, então assim, nenhuma relação com o fato de ser um templo, né, da igreja, não, mas ali eu tirei um cochilinho delícia, porque eu estava exausta por conta do calor e ali estava tudo controlado. Então quando a gente tem esse cuidado, né, de ter um conforto térmico, acústico e de iluminação bem feito, você percebe. A energia vai ser outra, pode dar o nome que quiser, mas assim, vai estar gostoso. Lógico, as pessoas em geral não associam à arquitetura, mas elas sentem, elas percebem essa diferença. Você estava comentando e eu lembro, isso acontece muito quando eu vou com grupos para Brasília. O Niemeyer tem isso também de uma forma muito interessante. Você vem andando ali para ir na catedral, aquele sol de Brasília seco, que não tem chuva, aquele sol violento, tudo concreto. Aí você tem que abaixar a cabeça para entrar na catedral. Quando você entra na catedral, aquele silêncio, a acústica perfeita, a iluminação ideal. Você não percebe, mas a ventilação está funcionando adequadamente, né? E as pessoas adoram ir na catedral, né? E ligam isso mais ao símbolo, né, que é a catedral, né, da religião, do que de fato a arquitetura. Muito bom. E agora, diante disso também, você tem como
ensinar isso, educar para o teu cliente ou não? Você apenas apresenta o projeto, ou você acaba tendo que explicar, olha, estou usando isso aqui por causa disso, como funciona? Eu gosto bastante de expor esse tipo de argumento para os clientes, né? Eu acho que faz parte até do processo dele entender um pouco mais de arquitetura, de interiores e a importância das coisas, né? Claro. E eu acho que nós, como profissionais, temos a obrigação de mostrar que vai muito além do que só uma definição de tecidos e de revestimentos e de cores. Isso tudo é muito importante, mas são muitas informações que a gente tem que juntar. Então, mostrar o quanto tem de estudo naquele projeto faz todo sentido para a valorização da nossa profissão, né? Então, assim, quem acredita que vai comprar um impresso ou buscar uma referência na internet e copiar um ambiente e que aquilo basta, ela está equivocada. Então, nós, como profissionais, precisamos o quê? Levar a palavra, né? De falar, olha, a gente precisa estudar muito para conseguir compor. Não é mágica, é estudo, é ciência. Sim, né? É isso mesmo. Eu acredito totalmente disso, por isso que eu acho que o arquiteto ele é um educador mesmo, ele está ensinando, ele está lá explicando, não é uma coisa de impor soluções, mas obviamente isso ocorre. E como você falou, são muitos detalhes, porque é um piso que pode reverberar o som, é um material que pode ser mais frio, mais quente, você pode andar descalço ou não em casa. São muitos detalhes que você tem que juntar para conseguir essa solução final. E você falou uma coisa também que é importante, é técnico-científico, porque você tem equipamentos para medir isso, né? Não só temperatura, a questão da reverberação do som, enfim, né? E todo esse tipo de trabalho que vocês fazem, ele acaba sendo, como você falou, muitas vezes avaliado apenas pela foto, que é não tem como, né? Hoje, sei lá, o Pinterest é uma referência, mas que não carrega de fato o valor do trabalho que vocês fizeram, né? Sim. Às vezes a gente repara em comentários, né? Falando até da rede social, da internet. A gente repara nos comentários, né? Ah, eu gostei, mas não gostei disso. Ah, mas aquilo não faz sentido. Não faz sentido para quem está olhando e não participou daquele processo como um todo, né? A gente começa o nosso trabalho ouvindo. Então, quando a gente olha uma imagem já pronta, né? Aquele ambiente já foi montado, antes daquilo estar tudo pronto e acontecer a foto, teve todo um processo anterior. Então, o julgamento do se está certo, se está errado, se está bonito, se não está bonito, ele não tem a informação do briefing, dos desejos, das possibilidades e das especificidades daquela família ou de quem vai habitar aquele local. É uma ótima ferramenta para a gente ter referência estética dentro do nosso... do nosso trabalho, na elaboração, a gente precisa olhar, precisa conhecer, precisa entender, ter referência é muito, muito importante, mas de fato olhar e copiar está longe de ser solução para qualquer coisa. E eu acho que não só na parte de interiores e de arquitetura, eu acho que tudo. Tem. E infelizmente é um efeito que chama efeito manada, que é extremamente replicável. Você vê determinados elementos, soluções de interior que passam a ser usados, vira moda, todo mundo quer usar aquilo lá e nem sempre é o mais adequado para cada ambiente. É difícil lidar com isso. É difícil e às vezes eu peço licença para frustrar um sonho. Eu falo, olha, eu entendo que a nossa relação ela tem que ser tão transparente e tão honesta como, por exemplo, a advogada de defesa. Então, se você me procurou para te auxiliar no momento de montar o seu lar e você está pedindo para mim esse material neste local, é a minha obrigação falar para você que não é o mais indicado. Vamos buscar uma outra solução que te agrade também. De repente, usar essa solução que você está me pedindo numa outra situação para que realize o seu sonho, o seu desejo, mas é a minha obrigação, né? Foi para isso que eu fui contratada, não somente para
dizer amém, falar sim o tempo todo. Às vezes é importante falar não no nosso trabalho. Lógico, e no começo a primeira coisa que você falou é que achava que o bem-estar, o trabalho de arquitetura para gerar bem-estar é a personalização, que tem a ver com cada um. Então, a solução de outro já não é a dele, né? Porque tem a ver com o outro, né? E você não conversa com a pessoa, às vezes, daquela imagem, né? Se foi feito só para ser portfólio, você tem que conversar com a pessoa que estava ali, o dono, falar, funcionou? Às vezes você vai ouvir, não funcionou, não tá dando certo isso aqui para mim. Foi colocado esse painel preservado e eu tenho gatos e virou a brincadeira da gata destruir meu painel. Em 3 semanas já estava tudo detonado. Poxa, você não ficou sabendo. A foto, ela não te dá essa informação. Por isso que é tão importante personalizar e começa sempre com a pessoa falando sobre ela, né? Eu também acho. E por muito tempo eu trabalhei para uma das revistas de arquitetura e interiores aqui do mercado, e uma das coisas que a gente sempre discutia quando recebia as fotos era tentar identificar a vida nos ambientes. Parece que não, mas é um ralinho com pinguinho de oxidação, já mostra que aquilo tem vida, que passou tempo. A mancha de um copo numa madeira, né? Eu acho que o bem-estar ele acaba se demonstrando ao longo do tempo quando os materiais e os objetos demonstram que teve uma vida lá, né? Sim, senão vira só cenário. Né? E aí, cenografia, né? Não Catálogo, é casa. Né? Casa para viver, né? Acho que é importante. Então, e também não adianta nada quando você monta um negócio que você está com tanto medo de que aquilo se deteriore que você não tem nem liberdade de movimentação. Então, não dá para fazer uma casa com criança onde a criança vai viver amedrontada, porque se ela tocar não vai ser bom, né? Não vai ser bom porque a mãe vai estressar, o pai vai ficar bravo. Então, para quê? A gente precisa ter conforto, né? E eu acho que o psicológico também é uma parte extremamente importante do nosso conforto. Então, fazer casa para usar, eu acho que é muito importante. E, bom, para encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma ter um feedback depois de um tempo que essa vida ocorre nas casas, nos teus projetos, ou ir lá visitar? Como funciona isso? Eu tenho bastante resposta positiva depois de um tempo. Eu acho muito importante deixar claro que a fase da obra, principalmente quando são clientes, pessoas que se envolvem nesse processo, que eu atendo bastante gente que se envolve nesse processo, é uma fase extremamente estressante. E quando passa isso, e a pessoa procura e fala, estou muito feliz na minha casa, eu acho que é a melhor resposta que a gente pode ter depois de ter elaborado um trabalho. É o melhor pagamento que a gente pode ter, saber que aquela pessoa está feliz ali. E sim, eu tenho bastante resposta positiva de pessoas que acabam se aproximando, né? E entendendo que foi feito com tanto carinho, com tanta atenção e que tem vontade de devolver, né? De dar esse feedback. Eu sou muito grata a todas essas pessoas que me deram essas respostas positivas. Eu tenho grandes histórias de carinho que eu recebi nesse momento e é o que faz a gente seguir feliz. Eu falo que no escritório nós somos especialistas em fazer projetos incríveis para clientes especiais, que são aquelas pessoas que no final mandam aquela mensagem, tiram foto. Não faz muito tempo eu recebi, aliás, no final de semana eu recebi uma foto de uma cliente que mandou uma foto da varanda dela e falou assim, eu sou muito feliz na minha casa. Do nada, você receber essa foto, olha, é para o coração ficar quentinho. Essa é a parte muito boa. Muito bom. Thaís, quero super te agradecer aí pelo papo. Vamos ter outras oportunidades. Obrigada. Queria te presentear aqui com um livro de sustentabilidade. Que delícia! É uma reflexão filosófica sobre o que é e o que não é. A gente acaba vendo quando as coisas são insustentáveis, mas a gente não percebe que a gente poderia torná-las sustentáveis. Então, super obrigado, parabéns pela tua carreira, essa vida de arquiteta. Né? Muito boa! Dores e amores. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Thank you.